A Canepa começando mais uma semana e o assunto das MPs continua sobre a mesa e com muito impasse entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, que prometem sentar à mesa no fim desta tarde, no fim do dia, começo da noite, para ver se chegam a um acordo. Mas está virando mais uma novela de Brasília, né? Mais uma novela brasiliense lá, né? É isso, Cris. E é importante que as pessoas entendam que a falta de um acordo entre os presidentes da Câmara e do Senado coloca em xeque a votação dos programas mais importantes do governo Lula. As medidas provisórias, que são as propostas do governo, que começaram a valer desde 1º de janeiro, que chegaram ao Congresso Nacional, a gente está falando do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, do Mais Médico, todos esses programas sociais, a reestruturação da esplanada dos ministérios, tudo foi feito por medida provisória, que entra em vigor imediatamente, mas precisa ser votado no Congresso Nacional em um prazo de até 4 meses. O problema é que Lira e Pacheco não entraram em um acordo sobre como é que vão ser essas votações das medidas provisórias do governo Lula especificamente, né? Sobre as propostas que foram apresentadas por Bolsonaro, tem um acordo e um esforço concentrado que começa hoje à noite na Câmara dos Deputados para a votação dessas medidas que estão paradas. São 16 MPs do governo Bolsonaro e 13 do governo Lula, que estão nessa fila aí, paradas nesse momento. No caso do Bolsonaro, das propostas do governo Bolsonaro, já tem o acordo para manter o modelo de votação que existe hoje, que é direto no plenário da Câmara, e no caso das propostas apresentadas pelo governo Lula, aí não há consenso. Aí Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, quer retomar a instalação de comissões mistas, como está previsto na Constituição, mas ele defende uma alternância, né, entre uma casa e a outra, para que a Câmara não tenha sempre a palavra final. Hoje está entrando, as medidas provisórias entram pela Câmara, são votadas no plenário e seguem para o Senado, mas a casa que dá a palavra final é a Câmara. Então, parece muito burocrático de entender, Cris Panvec, mas a falta de um acordo, nesse caso, pode travar as votações no Congresso Nacional. E, na semana passada, tanto o presidente da Câmara, o Lira, quanto o Pacheco, presidente do Senado, deram declarações públicas depois de saírem de reuniões, deixando claro que não havia um acordo, que uma casa quer ter mais poder do que a outra, que o Senado tem prerrogativas que a Câmara não tem, vota indicações que a Câmara não vota. Então, parece uma fofoca de bastidor, mas, na verdade, afeta em muito o governo Lula, que já tem dificuldade de compor uma base aliada que passe que tenha um número expressivo de apoio do Centrão, por exemplo, mais de 100 votos, que componha o necessário para mudar a Constituição, 308 votos na Câmara dos Deputados, por exemplo, Cris. Essa base ainda não está bem estruturada no Congresso Nacional e coloca uma série de dificuldades ao atual governo para votações importantes. E a gente está falando do arcabouço fiscal, que ainda não chegou. A gente está falando da reforma trabalhista, né? São essenciais para a saúde econômica do Brasil caminhar nos trilhos e que dependem de um acordo, do avanço de um acordo no Congresso Nacional entre os presidentes das duas casas e da base aliada, apoiar essas votações importantes. Não dá para ficar com picuinha nessa altura do campeonato, mas está difícil, Cris Pavec. Tá difícil, tá difícil. E para justamente entender, né, o peso e a importância que esse assunto tem e toda a expectativa que ronda, inclusive, o governo para que os presidentes ali de Senado e de Câmara se entendam, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, tem participado de reuniões com os dois justamente para que cheguem ao consenso e a coisa destrave no Congresso Nacional. O Padilha, inclusive, falou um pouco mais cedo sobre essa expectativa que ele tem para a votação das MPs. Vamos ouvir aqui, Lara. Nós temos também uma expectativa muito positiva nessa semana na Câmara dos Deputados. Já entrou na pauta da Câmara dos Deputados o esforço concentrado para votar 13 medidas provisórias ainda do governo anterior. O governo tem aprovado tudo aquilo que buscou votar, tem mantido o calendário de votação. Nós vencemos, né, conseguimos aprovar as medidas provisórias do governo anterior, reformulando essas medidas provisórias, melhorando os investimentos para a área do turismo, melhorando o programa de investimentos para as micro e pequenas empresas, aprimorando a medida provisória de ações de combate ao abuso infantil,
Conseguimos votar os projetos prioritários do pacote de mulheres no dia 8 de março. São 12 projetos aprovados tanto na Câmara quanto no Senado. Alguns deles já vêm para a sanção presidencial. Vamos trabalhar para que a semana seja esse esforço concentrado na Câmara dos Deputados para votar a cerca de 13 medidas provisórias do governo anterior ainda que foram encaminhadas para a Câmara nessa semana. Otimismo não falta, Lana, nem por parte do ministro de Relações Institucionais, nem por parte do líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, que também falou que acredita ali numa boa vontade do Lira, né, nessa discussão com o Pacheco para eles chegarem num acordo. A questão é o seguinte, né, Lana, é que o Lira tá vendo cada vez mais espaço para ele crescer, né, para ele aumentar inclusive a força dele política em relação ao que ele tinha ou já teve em algum momento, né? O Lira está se mostrando cada vez mais forte e está usando isso para barganhar, né, interesses dele dentro do Congresso Nacional, né? É isso, o governo vai ter que pedir para que eles fechem um acordo, então alguém vai ter que ceder. E nesse momento, a negociação que foi feita até aqui coloca Rodrigo Pacheco numa posição de uma desvantagem, de alguma forma, né? Porque já está funcionando assim o processo de votação desde a pandemia, desde 2020. Então, uma mudança, mesmo que garantindo o que está previsto na Constituição, depende de aprovação do Congresso Nacional. Então, para instalar as comissões mistas, como o Pacheco quer, ele precisa submeter isso, segundo o que o último capítulo da novela foi na última sexta-feira, viu, Cris? Que é isso. Lira disse... para instalar as comissões mistas, como o Pacheco quer, tem que submeter ao Congresso Nacional. E aí o próprio Pacheco vai ter que marcar a sessão no Congresso Nacional e colocar na pauta assuntos polêmicos, como a instalação de CPIs, por exemplo, que rondam ali a discussão, as brigas entre governo e oposição dentro do Congresso Nacional. Não é fácil a vida do Pacheco, não, viu? Difícil aceitar, encontrar um meio termo. É claro que a fala do Padilha, que é o responsável por essa articulação política, vai no sentido de dizer que o governo conseguiu votar tudo, conseguiu o dinheiro que era necessário para os programas sociais e tal, mas nos bastidores, circulando pelo Congresso Nacional, ninguém sabe responder essa pergunta, viu, Cris Panvec? Qual é o tamanho da base aliada hoje? Muito do que está sendo construído é acordo a acordo, votação a votação, o que faz o trabalho da articulação política ser ainda mais complexo, ainda mais difícil, no momento de instabilidade, né? Depois da distribuição de todos os cargos de primeiro e segundo escalão, também hoje passei pelo Ministério de Minas e Energia para sentir como é que está lá, todas as salas já estão reformadas, como é que está funcionando, para começar conversando com o pessoal da comunicação, pedindo aquele cafezinho aqui e acolá, sentindo o clima, e o que eu percebo, andando pela esplanada e conversando com as pessoas, é que parece que agora realmente está tudo instalado, está tudo feito, está tudo pronto para começar a andar com os projetos, todo mundo indicado, já assumiu os seus postos de trabalho, né, os que vieram nessa última leva do segundo escalão, agora é trabalhar, arregaçar as mangas e dentro do Congresso Nacional, com base nesses acordos, né, de indicação de nomes influentes, que eles conseguem construir esse apoio também da base aliada que está sendo, e vai enfrentar desafios enormes, né, Cris Panvec? Só de falar tal âncora fiscal, que é difícil, né, explicar para quem está nos ouvindo o que significa isso, uma nova regra fiscal. Hoje o presidente do Tribunal de Contas da União, num evento aí em São Paulo, falou que a gente estava caminhando para, por exemplo, tirar da Constituição, desconstitucionalizar as regras fiscais, né? A âncora fiscal vai dar um parâmetro geral, e a lei complementar vai detalhar mais os gatilhos para o governo gastar menos, ou só gastar quando tiver realmente fôlego para isso. É uma discussão muito complicada, mas que precisa ser feita o quanto antes, para que a economia cresça e cresça de maneira sustentável.